Mas então os caras é necessário... Porque, bom, se os caras pintam o corpo pra aparecer o músculo lá, o pelo atrapalha. Mas o Julião, por exemplo, que viemos aqui no podcast, o Júlio, ele só faz essa depilação no dia da competição. Ele passa o ano inteiro peludo porque ele disse que a mulher dele gosta dele peludo. Deixa. Inclusive, ele contou a história aqui. Vou ter que contar aqui algo. Vou ter que contar pra galera. Conta aí. A coisa que a mulher do Júlio mais gosta é quando ele chega da academia suado e azedo. Aí ela falou que o que ela mais gosta é de ficar se esfregando no sovaco dele. Ô, Janzão, a ideia era ser um papo saudável. E o sovaco tem que ser peludo. Cara, pior que ela falou isso num podcast ao vivo. Tá aí, né? Tu é assim, e o pior é que eu tava comendo na hora que ela falou isso. Sabe como eu conheci o Renato? Por causa do ódio do Júlio. É mesmo? É. Nós éramos inimigos mortais. Não, eu lembro dessa história. Vocês falaram isso aqui? Falaram. O que acontece? Eu não conheci o Renato porque hoje o Renato, ele é a referência. Mas na época ele tinha uma mídia boa, era um bom comunicador. Hoje ele é a referência. E eu era atleta do Júlio, né, cara? E, pô, o Júlio foi importante, assim, numa fase da minha vida gigante. Depois eu falo disso, assim, foi um pai mesmo, né? E o Júlio tem essa coisa muito da lealdade, né, cara? Então, assim, pô, você tá na Bala Strentin, você tem que ser leal, você tem que ser tal. Eu falo, não, é nóis, tamo junto, beleza. Aí um dia, cara, eu não lembro, um vídeo que você falou de canela. Algum negócio, um cara perguntou da canela. Perguntou da canela pra você, alguma coisa assim? Esse cara se suicidou. O cara que perguntou? O Thiago Canela se suicidou. Misericórdia, enfim. Caralho, que Deus o tenha. que trágico. Não, foi um vídeo que um cara foi... Por causa do vídeo? Não. A história da Canela é o seguinte, eu tava num parque público aqui de São Caetano, o Parque Chico Mendes. Parque Chico Mendes. E eu gravava vídeos, e aí eu chamei a galera e falei assim, pessoal, é o seguinte, vou estar no parque, quem quiser vamos fazer uma roda lá de bate-papo. E eu coloquei o vídeo pra gravar. E aí, o pessoal fazendo perguntas e respostas sobre nutrição, treino, essas coisas. Aí veio um rapaz, entre todos, assim, se afastou e falou assim, ó, eu quero que você pare de mentir e fale a verdade. O cara assim, chegando, tipo, né? tirando ele. Aí ele falou assim, por que você não fala logo o segredo guardado às 7 chaves do fisiculturismo? O segredo que faz a mudança no corpo de vocês. Eu falei, caraca, velho, de que hormônio que ele vai perguntar, do que suplemento, de que... Aí eu falei assim, tá, pode perguntar. Fale pra gente sobre o segredo da canela, o segredo dos atletas guardado às 7 chaves. Canela? Foi. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, deve ser tão bem guardado que nem a mim contaram. Tipo, cara, o atleta, um cara com 120 e tantos quilos, que nem aquele cara. Você falar pra mim que ele ficou grande porque comia canela, cara. Não, mas na é um verdade... pouco de ingenuidade, né, você achar isso. Só que, o que ele queria ali, dentro do universo dele? Existem alguns estudos que ligam a canela por questões insulínicas, a questão do estímulo da insulina. A insulina é um hormônio que o seu pâncreas produz para regular sua glicemia sanguínea, mas ela é um hormônio anabólico. A insulina é capaz de pegar a glicose, carregar ela para dentro do seu tecido muscular. Então você fica mais forte e com a musculatura mais preenchida. Mas... É só um pouquinho. Mas o que eu... E aí acabou viralizando no meme, isso aí chegou lá nos Estados Unidos, Carlão, lembra? Mas não foi nem por isso, foi porque Não, o cara que foi o muito pessoal- arrogante. É, Não, ele foi. O cara quis chegar assim, desprezar. E eu não conhecia o Renato, nem tinha ideia de quem era ele. E ele falou de uma forma educada, mas tipo, 3 tapas na cara. Aí eu, gostei desse cara. Postei do vídeo. Falei aí, ó, pras pessoas aprenderem a ser humilde. Cara, o Júlio, na época, demorava uma vida pra responder. Ele nunca, assim, na hora, assim... Cara, eu coloquei o vídeo, não deu 2 minutos, ele... Tio. Áudio ainda, eu... Oi, e aí? Nunca te pedi nada. Tira aquele vídeo agora. Aí eu... Que vídeo? Do cara da canela. Aí eu falei... Mano, o que eu fiz, velho? Aí eu, quem foi? Não gosto desse cara, que não sei o que e tal. Que cara? Renato Cariani. Eu falei... Mas o que ele te fez? Tira. Eu falei, tá bom, tirei. Aí, enfim, é uma coisa que só ele sabe, ninguém sabe até hoje, entendeu? Fala, cara, não gosto desse cara, não quero que você fale, nunca te pedi nada, não quero que você fale desse cara, que tive meus problemas com ele até hoje, não bico esse cara, não gosto desse cara. Falei, tá bom, e eu não sou daqueles caras, mas o que foi? Cara, cada um com seus problemas, dane-se. Beleza, cara, passou um bom tempo, eu dava aula na Blue Fit. Quem que me aparece lá todo bonitão de óculos elegante? Renato.
com o antigo patrocinador dele. Aí tá, e cara, e o Renato chegava dando oi pra todo mundo, assim, né, e tal, e deu oi, tava dando aula pra 2 alunos meus, tudo bem, beleza. Só que aí eu nem me liguei que era o cara da canela. E foi. E aí, Cara da canela. não, aí, beleza, ele chegava, gravava e tal, aí passou essa rotina dele vir e dar oi. Cara, aquilo que eu te falei, na época todo mundo era fechadão com o Júlio. O Júlio, mano, você deu oi pro meu inimigo mortal? Aí eu, mano, quem? O cara da canela, o Renato Carinho. O Júlio é mimizento, hein? Meu Não, Deus. você não tem noção. Não. O cara é mimizento, velho. Não, o Júlio era muito apegado. Aí eu falei, não, mas ele falou, não, meu, não quero, pô, é nós ou não é? Falei, não, é nós, tudo bem. Cara, aí o Renato, ele chegava, aí tipo, eu dava aula pra um médico e um empresário lá, e o Renato chegava, tudo bem, cara, eu lembro o primeiro dia que eu vi esses caras aqui, hein? Como o shape dos caras mudou, parabéns, que trabalho. Ele nem me conhecia. Aí ele foi e eu fiquei, pô, será que o cara é tão cuzão assim, mano? O cara foi tão educado e tal, beleza. Nisso, o Renato começou a despontar. Beleza. Aí, acho que amigos em comuns, né, falaram que eu tinha uma ligação forte com o Júlio e tal. O Renato um dia chegou em mim, pô, cara, tudo bem. Pô, conversa com o Júlio lá, cara, eu queria resolver, a gente tem uma situação no passado que não é legal. E nisso eu nunca falei pra ele que o Júlio, tipo, não quero. Queria resolver com ele, sabe? É uma situação desconfortável, porque na época a Max Titânio também gravava lá. Então, gravava o antigo patrocinador e a Max. Júlio e Cariani, no mesmo lugar. Era muito engraçado, mano. Porque todo mundo sabia, os caras, os dois entravam no banheiro. Ixi, agora. Vai lá correr. Você falou, nada, rapaz, cada um com seus problemas. Oxe, tô correndo. Aí o Renato assim, não, cara, conversa lá. Eu chegava no Júlio assim, o Júlio? E eu falava assim, mano, não é possível. O que esse cara fez? Ô, Júlio, pô, o moço lá pediu pra conversar. Nem fudendo. E eu não quero você perto dele. Falei, caramba. Só que ele era tão educado comigo, mano. Ele elogiava meu trabalho. Falei, isso aí fideliza, né, mano? Pô, precisava ganhar dinheiro, né? Aí, beleza. Aí, cara, foi passando o tempo. Aí eu fui agraciado por entrar na Max Titânio. Aí eu não lembro uma situação que a gente teve lá que o Renato um dia conversou comigo. A gente parou pra conversar lá, ele ficamos trocando uma ideia. Aí ele falou, cara, mas o mundo dá voltas. Um dia, quem sabe, a gente não vai trabalhar junto. Você lembra disso? Lembro. Aí, beleza. Aí veio pro irmão. Mano, começou a rolar as fofocas lá na Max. Eu acho que o Renato vai vir pra Max. Ah, nunca, não. Ah, tá forte, falaram que ele vai pra Max. Não é possível. Pô, beleza. Um dia me marcam uma reunião lá em São Paulo. Pessoal, o Lucas, pessoal do marketing. Pessoal, vamos ter uma reunião com todos os atletas, não sei o que, tudo bem. Rapaz, quando eu cheguei lá, dei de cara com quem? Com ele. Ele foi contratado pela Max. E nisso, o Júlio tinha sido avisado da reunião, mas não tinha sido avisado dele. Falei, nossa, mano, o pau vai torar, velho. Aí eu entrei, o Mauricião daqui? Mauricião, gente boa, ele... Ô, nego, o Júlio tá sabendo? Eu falei, não. Mas você acha que... Falei, vai. Pode ter certeza que vai. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, cara, eu não sei se te avisaram, mas o Renato tá aqui. Ele não visualizou. Ele subiu. O que ele fez? Quando ele subiu lá. Cumprimentou todo mundo, não cumprimentou a mim. Pulou. Tipo assim, ó, pensa que ele tá aí no meio. Ele cumprimentou o Monark. Pulou o Renato, cumprimentou você e foi. Cara, aí eu sei que foi tão engraçado, porque ficou visível a tensão, todo mundo assim, né, cara? Mas aí o Renato, o Lucas lá, que é o responsável do marketing, diretor, passou a palavra pro Renato. Olha, pessoal, tá todo mundo aqui pela situação, perguntando como que vai ser possível, todo mundo sabe que eu tenho um problema com o Júlio. Não vim aqui pra apagar o brilho do Júlio, não. O Júlio é um excelente treinador, ele tem o seu papel na Max. Eu vim aqui pra somar, pra melhorar, e não sei o que lá. Aí começou uma discussão paralela. Aí, Júlio, vocês estão reclamando e eu que vou ter que aguentar esse cara aí, ó. Ter que ficar olhando pra ele. No meio da reunião? No meio. Caralho. Eu fiz um discurso ético. Eu fui chamado para me apresentar e eu fiz um discurso ético porque todos sabiam do meu problema pessoal com o Júlio. Eu falei assim, ó, eu não vou permitir que questões pessoais influenciem no trabalho e eu reconheço todo o trabalho que o Júlio vem fazendo pela empresa e pelo fisiculturismo, e é um grande trabalho, e admiro ele por isso. Um discurso, acima de tudo, ético, mas também político, né? Do tipo, ó, vamos trabalhar em paz. Só que ele não olhava para mim. Eu falava isso e ele estava aqui, ó.
E eu ali na frente. Só que durante a reunião, houve uma discussão ali entre dois atletas, né? Um detalhe, ele virou e falou assim, cara, você tá reclamando o quê? Do que você tá reclamando isso aqui? E eu que vou ter que aguentar esse cara aqui, ó. Eu vou ter que aguentar esse cara aqui, ó, na minha frente. E o pior é que ele fez assim, ó. Assim, eu vou ter Uma que aguentar isso aí, ênfase assim, mas ó, sabe? aí eu respirei. É maneiro. Aí eu falei assim, aí eu respirei, aí todo mundo ficou olhando, eu falei assim, é verdade. E você vai ter que me aguentar porque eu vim para fazer o que você não conseguiu fazer. Eu vim para fazer um trabalho que você não conseguiu fazer. Porque se você tivesse feito o seu trabalho bem feito, eu não estaria aqui. Caralho, Então, sabe? como você não conseguiu fazer o trabalho, tiveram que me contratar para fazer esse trabalho. Então, realmente, você vai ter que me aguentar. Briga. Não tinha, meu. Eu saí da reunião, liguei para a diretora e falei, ó, não vou ficar. Ele saiu da reunião, ligou para a diretora e falou que não ia ficar. Aí a menina virou e falou assim, né? Eu falo menina porque a Mariane, que é a nossa chefe, ela tem 35 anos de idade. Hoje. Ela virou e falou assim, pô, que beleza. Então agora não tenho nenhum dos dois, né? Cara, mas mas foi- isso não. foi... Foi legal. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E é pra isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, então a gente não perde tempo, clica agora.